Salve, salve! Muito boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Ferri. Eu sou Felipe Corleta, co-host deste podcast. Hoje temos uma convidada muito especial, talvez a convidada com mais seguidores que a gente já recebeu aqui. Cíntia Chagas é professora, escritora e palestrante brasileira, reconhecida por sua expertise em língua portuguesa e por suas opiniões diretas sobre educação e cultura. É um fenômeno das redes sociais e se destaca também na sua comunicação. Lembrando que o podcast Café com Ferri é um oferecimento Sérgio K e Minerva Foods. Rafael Ferri, boa noite. Prazer inenarrável ter Cíntia Chagas aqui hoje. Eu vou ter que me policiar aqui para não cometer erros de português e não ser corrigido ao vivo aqui. Graças a Deus a gente não está ao vivo aqui. Eu queria agradecer a presença da Cíntia aqui, a presença ilustre da Cíntia, e dizer que são poucas e raras as mulheres que conseguem fazer com que uma nação inteira mude os nomes dos filhos. Então, eu começo aqui, a gente, para quem não sabe e está chegando aqui agora, por favor, sigam o canal, Café com Ferri no Instagram, @Felipe Corleta, @Cíntia Chagas. Esse é o podcast dos formadores de opinião. Ou seja, se você é alguém relevante, aqui você assiste. Os outros, nenhum grande banqueiro assiste nenhum podcast. Esse aqui todos os banqueiros assistem, nenhum político assiste os outros podcasts. Aqui todos assistem. Essa é a diferença. Se você é uma pessoa relevante, então você está no podcast. Ainda não é o líder, mas em 2 anos nós teremos o maior podcast do Brasil. As visualizações estão caminhando mas vamos lá. Cíntia, obrigado demais pela tua presença. Eu queria que tu começasse contando... Todo mundo já conhece a tua história, mas a gente sempre dá uma introdução, né? Ontem teve um convidado que falou assim, dá uma introdução rápida. Ele falou, eu vou fazer uma introdução. Ficou meia hora falando. Eu falei, eu tive que fazer assim, ó. Então, te apresento, conta um pouco dessa história que eu acho que é inspiração para muita gente hoje. Bem, quem agradece sou eu pela oportunidade. E eu sou formada em letras pela UFMG, sempre trabalhei em pré-vestibulares, fui demitida 10 vezes pelo meu jeito peculiar de ser, e até que eu abri o meu, era um cursinho pré-vestibular do tamanho do seu estúdio, em que eu colocava 14, 15 alunos que queriam tentar medicina. Obviamente, esse feito, eu cheguei a ponto de ter 14 turmas. Esse feito ocorreu porque eu criei um nome na minha cidade, em Belo Horizonte, um nome atrelado à aprovação de alunos que iam tentar medicina. Então, com isso, eu montei esse cursinho, e no estilo aula de inglês de Number One, CCAA, dessas escolas. E depois eu cismei que eu queria ser famosa, eu sempre quis ser famosa. Quando a minha mãe me perguntava o que você quer ser quando você crescer, eu falava sempre rica e famosa e apontava para a TV e dizia que lá eu estaria. Então, para ser rica e famosa, eu entrei no Instagram em 2015 e o meu objetivo em janeiro de 2015 era ir ao Danilo Gentili. Eu tinha 1.000 seguidores, 800 seguidores, sei lá. E eu me lembro de ter comprado um sapato, um Louboutin de $1.027, duro, muito duro. E coloquei aquele sapato no meu criado mudo ao lado de um terço, e era o sapato de ir ao Danilo Gentili. Comecei a produzir vídeos, na época o Instagram não tinha stories, eu sou do Snapchat. Comecei a criar vídeos no estilo Ruth e Raquel, as gêmeas, em que um editor de vídeos me filmava de um lado, e depois do outro lado, um no papel da mãe da menina, da amiga da menina, do namorado da menina, assim, eu me vestia de homem, de tudo, e no outro papel eu interpretava a minha personagem, a Duda, que era uma menina politicamente incorreta, que corrigia as pessoas, chamando-as de burras, de imbecis e de idiotas. E com esse meu personagem, na época o feed tinha 15 segundos, eu achava que o Danilo ia me chamar. Na minha ingenuidade de 2015, eu acreditava que em um belo dia o Danilo estaria vendo o feed dele e ele me veria e falaria, como ela é maravilhosa, ela precisa vir e não vir, ela precisa vir ao meu programa.
E tanto fiz o vídeo, na mesma época eu fazia os aulões na balada, em que eu pegava essas 14 turmas e reunia em baladas para me divertir, na verdade. Na época eu falava que era pelos alunos, Tu era mas... baladeira, daí tu era amiga do dono da balada. Exatamente. Entendi. Exatamente. Ser baladeira me serviu de alguma coisa. E eu fazia um evento beneficente, não beneficente, beneficente, para que a mídia pudesse cobrir, porque eu sabia que a mídia não cobriria nada se não fosse beneficente. Por fim, esse aulão na balada foi ficando conhecido, porque eu fazia várias vezes, até que eu contratei uma assessora de imprensa, porque aí eu entendi que eu deveria fazer essa contratação. E essa assessora me levou ao programa da Eliana, naquele quadro Famosos da Internet. Há vídeos meus contando esse caso, mas ele demora muito. Foi muito engraçado. E logo depois, ela conseguiu a cobertura de um dos meus aulões pelo Jornal da Globo. E no dia seguinte, eu fui à capa do G1. Professora Gata dá aula na balada para revisar o Enem. As feministas não gostaram, pediram para tirar o Gata, porque isso seria, na visão delas, a coisificação da minha pessoa. E eu confesso que fiquei bastante triste, porque eu estava adorando ser a professora Gata, até que o Jornal da Globo, ou melhor, a capa do G1, modificou e escreveu: vestida para balada, professora dá aula em boate para revisar o Enem. E aí, no prazo de 1 ano, conforme combinado com Deus, ou com o meu ego, se assim você preferir, conforme combinado com o que for, eu estava no Danilo Gentili. E a minha vida mudou a partir daí, porque eu me tornei, de fato, uma professora midiática, que era o que eu queria fazer, muito me inspirando no Pasquale. O Pasquale sempre foi a minha grande inspiração. E a partir daí, a minha vida caminhou na internet, então são 10 anos de Instagram. Ela leu aqui que eu escrevi ego bem pequenininho, um olhar assim, impressionante. Tu falou de uma coisa importante, a professora Gata. Tu acha que se tu fosse feia, tu não chegaria até onde tu chegou? Tu acha que as coisas, a beleza favorece as pessoas ou não? Eu tive 2 estágios com o fato de ser bonita. O primeiro foi extremamente prejudicial para mim, porque eu dava aula em cursinhos em que eu tinha, na época, 20 e poucos anos, e as minhas colegas de profissão eram senhoras de 60. Com aquele estereótipo de professora que vocês já sabem qual é. Então, sim, várias professoras pediram a minha demissão. Eu fui demitida 10 vezes, não por incompetência, porque eu era demitida depois de 2 anos. Ninguém mantém uma profissional no local se ela for incompetente por 2 anos. Não, eu era demitida porque eu tinha um jeito peculiar de dar aula, sim, mas também porque elas não gostavam de mim. Boa parte das minhas demissões, tenho certeza disso, foi causada pelas mulheres. E então, nesse primeiro momento, foi um problema. Eu usava óculos de grau falsos para que eu ficasse um pouco mais feia, para que eu conseguisse imprimir mais seriedade. E depois, os humilhados foram exaltados. Aí, quando eu entrei na internet, a minha beleza passou a me favorecer bastante. E quais eram as peculiaridades das suas aulas? Eu colocava os alunos em pé, 200 alunos, cantando o funk da crase, eu criava músicas, eu falava palavrões, eu era professora amiga dos alunos, sempre muito próxima. E quando eu dava aula, para vocês terem ideia, houve um cursinho, eu dava aula nesse cursinho na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu sempre dei aula em 5, 6 cursinhos ao mesmo tempo, porque eu sabia que a qualquer momento eu seria demitida. E como eu sempre me sustentei, sempre ajudei a minha família, eu precisava de emprego. E aí houve um dia em que eu estava dando aula na parte da manhã, e eu vi alunos sentados no chão e perguntei para eles: o que vocês estão fazendo aqui? Professora, nós somos da turma da noite, mas a sua aula é tão falada que nós viemos hoje de manhã para te conhecer. Então, eu causava um problema até para o pessoal da cantina, porque não havia nem como servir aqueles alunos e por aí vai. Eu entendo que... a minha aula era barulhenta, então o professor ao lado tinha dificuldade de ministrar a própria aula. Você dava aula de português, redação também? Português e redação. De literatura eu tentei por 1 ano, mas eu não consegui, não gostei. O novo futuro
profissional das pessoas, do mundo, é a comunicação. E essa tua arte, né, que eu acho que muita gente te segue para também aprender a se comunicar melhor, ter uma postura melhor e, com isso, conseguir crescer na vida. Eu queria que tu falasse sobre a comunicação, a importância da comunicação nos dias de hoje e como isso pode mudar a vida das pessoas, a postura, a maneira com que ela se comunica, e tudo que envolve esse ponto, que eu acho que ainda não caiu a ficha, né? Mas eu acho que o grande... dois pontos eu acredito que são as molas propulsoras do teu sucesso nos últimos 12 meses, que é a explosão que tu teve na internet. Primeiro, o posicionamento político. As pessoas gostam de quem se posiciona. Tu começou a se posicionar e tu estourou, primeira coisa. E segundo, a importância que as pessoas estão dando com essa nova era das redes sociais, o mundo do TikTok e tudo mais. E como essa parte de comunicação, as pessoas perceberam que essa parte de comunicação pode... Porque as pessoas são motivadas por duas coisas, né? Medo e oportunidade. Né? Ou elas estão com medo de fazer alguma coisa... A venda funciona assim. Ou é medo ou oportunidade. E eu acho que tu levou esse ponto para frente. Muitas mulheres, na minha opinião, te assistindo, mudaram a maneira de vestir, mudaram a maneira de se comunicar, mudaram a maneira de se portar por tua causa, e eu acho que vislumbrando um futuro melhor, um crescimento profissional. Fala um pouco sobre isso, que eu acho que a tua ascensão maior ainda na internet passa por isso. Excelente pergunta. A habilidade mais valorizada no mercado de trabalho é, indubitavelmente, a comunicação. Se houver 2 currículos parecidos, a pessoa que se comunica melhor ganhará a vaga. Não há como. Isso são dados, não é achismo da minha parte, do Instituto Carnegie. Então, não há como fugir disso. E eu chamei atenção para a comunicação e chamei muito involuntariamente. Eu percebi que quando eu comecei a falar o que era elegante na comunicação, na língua portuguesa, na oratória, e o que não era elegante, as pessoas passaram a prestar mais atenção em mim. Com relação à política, não, eu não comecei a me posicionar agora. Eu me posiciono desde a época da Dilma. O meu primeiro, na época, não chamávamos de cancelamento, mas de linchamento virtual. O meu primeiro linchamento virtual ocorreu por causa da Dilma, no dia em que eu postei uma charge em que ela segurava uma gramática e saía um balãozinho dela falando: eu fui torturada na ditadura. Aí um balãozinho da gramática falando: eu também fui torturada, mas por você. Eu postei isso e postei uma série de erros de português da Dilma na legenda e foi uma coisa muito pesada. Eu costumo dizer que hoje em dia eu dou conta de qualquer coisa na internet, porque o que eu passei lá atrás, quando não se falava de linchamento virtual, de cancelamento, foi algo bastante... É pesado mesmo, essa é a palavra. Por que a maioria das esquerdistas são feias? Porque elas não podem levar a sério o que elas têm por fora, a imagem, elas querem levar a sério, elas são muito inteligentes para levar a sério o que está no exterior. Quando, na verdade, é uma grande bobagem, porque, de acordo com o que você disse, a imagem, a comunicação verbal, a comunicação não verbal, a postura, a vestimenta, a roupa, tudo isso faz com que a pessoa seja mais admirada. Existe uma estudiosa do comportamento humano, a Amy Cuddy, que eu imagino que você já tenha ouvido falar dela. Só que aqui a gente não entende nada de nada. A Amy Cuddy diz que a sensação de poder, a noção de poder que você tem de você e o poder que você exerce sobre o outro não vem de dentro para fora, mas de fora para dentro. E aí tem aquela frase dela que se tornou famosa: fake it until you make it. Finja até conseguir. Então, nas minhas palestras, o meu primeiro ensinamento é: finja. Finja. Uma mulher maquiada é capaz de tudo. Uma mulher arrumada é muito mais capaz. Na época da pandemia, os psicólogos nos diziam que nós não deveríamos ficar em casa de pijama, porque quando nós nos vemos de pijama, quando nós nos vemos desarrumados, nós mandamos para o nosso cérebro a mensagem de que nós queremos dormir,
de que nós não estamos bem. Então, nada disso é achismo, é tudo verdade. A partir do momento em que a mulher, o homem, todos nós, a partir do momento em que o ser humano cuida da própria imagem, indo da linguagem não verbal, de posicionamento de mão, de postura, de regras até de etiqueta, de linguagem verbal, de português, essa pessoa se torna mais poderosa. Por que você acha que as pessoas têm tanto medo de falar em público? O medo de falar em público vem, sobretudo, da vaidade da pessoa. Quando falo em público, eu coloco a minha cara à tapa. Eu me abro para a avaliação. Então, o tímido nada mais é do que uma pessoa vaidosa. Assim como o prolixo. O prolixo, que é o extremo oposto, o prolixo fala muito porque ele tem medo de ser mal julgado. Na medida em que eu falo muito, em que eu abarco todos os pontos, eu me protejo de erros, eu me protejo do esquecimento. Ninguém vai falar, mas ele não sabia isso, mas ele não falou isso, mas não. Então, são duas vertentes bastante interessantes. O prolixo e o tímido, na verdade, são grandes vaidosos. Deixa eu perguntar uma coisa, se tu fosse começar de novo agora e assumisse o corpo de outra pessoa, o que tu faria para mudar de vida? Porque eu acho que tem um monte de gente que te assiste, te acompanha, que quer dar um passo da prosperidade. O que tu faria para mudar de vida? Eu queria te fazer uma pergunta. Tu acredita realmente nas coisas, nas tuas metas, assim? É um negócio de energia, que é uma coisa que eu acredito bastante. A pessoa tem energia. Tu acha que quem acredita realmente alcança ou não? Duas perguntas na Qual mesma. foi a primeira? O que tu faria para mudar de vida hoje, se tu assumisse o corpo da Emily? Eu investiria na comunicação, porque as pessoas investem muito em conhecimento técnico. Então, o médico, eu atendo muitos médicos, o médico investe nos cursos que ele faz em Miami, vai dissecar defunto, e vai isso, e vai aquilo e tal. Mas, para que eu contrate um médico, eu preciso confiar nele. E a confiança vem, mais uma vez, da postura. Eu investiria em comunicação. E a outra pergunta, qual era, perdão? Quem acredita alcança? Nem sempre, claro que não. Isso é uma balela. Não. Apenas acreditar não fará com que a pessoa chegue lá. Ela precisa acreditar e tomar todas as iniciativas possíveis, cabíveis e até aquelas que não parecem tão alcançáveis. Eu acredito que o Woody Allen fala muito isso, que é a persistência, é a continuidade, é o dia a dia, que é isso que fará com que a pessoa alcance. A gente tem no Brasil um novo grande fenômeno da comunicação, gostem ou não gostem, que é o Pablo Marçal. E ele tem uma comunicação bastante particular, Sim. muitas vezes deselegante, grosseiro e tal. Eu queria saber o que você acha da comunicação dele, por que você acha que ele conseguiu alçar esse patamar de, inclusive, sem rádio, sem TV, hoje está à frente nas pesquisas para a prefeitura da principal cidade do país. O Pablo Marçal é um dos maiores exemplos que eu já vi do que nós chamamos de comunicação assertiva. As pessoas acham que comunicação assertiva é a comunicação correta. É a comunicação certa. Ele foi muito assertivo. Eu concordei com tudo que ele falou. Ele só falou coisas certas. Não. A comunicação assertiva é aquela que é eficaz, que vai ao ponto, que produz efeito. Então, é óbvio que há momentos em que eu concordo com ele, todo mundo. É óbvio que há momentos em que as pessoas não concordam com ele. Tudo bem. Mas ninguém pode negar, ninguém pode refutar a assertividade da comunicação dele. Ele sempre acaba alcançando o que ele deseja, e isso é bastante louvável. Vamos falar um pouco sobre ego. Tu atingiu aí um nível de sucesso grande, né? E eu tenho certeza que agora tu tá ganhando dinheiro, né? Tu é uma mulher rica. E como é que tu acha que... Como é que se lida com o ego? Porque às vezes, né? Até ontem à noite eu mandei uma mensagem pro Pablo Marçal, falei, cara, isso aqui não dá. Ele fez né?
quando tu sempre comete excessos, né? Uma certa hora como é que tu volta para dentro da caixa, volta a ser uma pessoa... Fala um pouco sobre o controle do ego. Ótimo. Eu tenho amigos com os quais eu me relaciono desde os 8 anos de idade, desde os 9 anos. E sem essas pessoas, eu não conseguiria manter o meu equilíbrio. Porque são pessoas que conviveram comigo em fases muito diferentes da minha vida e que me conhecem de modo muito profundo. Se eu ficar 2 meses sem ver os meus amigos, eu adoeço. E, obviamente, a minha família também. Mas no caso dos meus amigos, eles sabem particularidades que a minha família não sabe. Então, é aos meus amigos que eu recorro. Para mim, eles são a grande fonte desse pé no chão sobre o qual você fala. E eu tenho muita consciência. Eu sou uma leitora ávida. Eu li Machado de Assis. Há um poema do Fernando Pessoa que todo mundo deveria ler. Por favor, leiam. Em 5 minutos as pessoas vão ler, que se chama Se Te Queres Matar. É um poema em que o eu lírico fala com um suicida em potencial. E, basicamente, ele diz, se te queres matar, mata-te. Não há de fazer falta a ninguém. Lembrar-se-ão de você aniversariamente, na data em que nasceste, na data em que morreste. E ele vai falando acerca da finitude humana, de quão insignificantes todos nós somos. E se nós pararmos para pensar, nós sentimos falta, no máximo, dos nossos bisavós. Você não sabe quem foi o seu tataravô, e daqui a pouco você também não vai ter importância absolutamente nenhuma. Quem fica na história? Grandes líderes políticos, grandes nomes do cinema, Marilyn Monroe. Só que ainda assim, essa pessoa que fica na história, o que fica na história é uma faceta dela. E essa faceta, obviamente, não compreende o todo. Então, no fim das contas, eu sou uma pessoa extremamente nihilista. Eu acho que daqui a pouco eu morro, e é isso. E até lá eu quero ficar rica, bem rica, magra, famosa, entendeu? Linda. É isso. Mas eu vou morrer daqui a pouco, então eu não vejo importância. As pessoas me acham arrogante, mas se elas soubessem que eu penso que, de fato, eu não tenho importância absolutamente nenhuma para a humanidade e para nada, e que falam o meu nome agora e daqui a pouco ninguém vai falar mais, e vai chegar uma hora também que eu estarei cansada, e assim como eu estou substituindo o Pasquale, outra pessoa vai me substituir, e é isso, eu quero viajar, entendeu? Mas os seus maiores sonhos, eles estão relacionados ao seu próprio sucesso ou ao possível impacto que você tenha ensinando melhor a língua portuguesa para as pessoas, por exemplo? Assim, como você divide essa coisa mais egoísta com altruísta? O que é sucesso para Cíntia Chagas? Essa é a pergunta. O meu sucesso está relacionado ao alcance do que eu sempre almejei, como menina pobre que estudava em colégio de gente rica. Pobre, eu digo assim... Mais pobre que os colegas. A minha família pagava o colégio mais caro, um dos mais caros de Belo Horizonte, e pagava cursinho de inglês caro para mim. Só que o nosso dinheiro não sobrava para absolutamente nada. Então, não fui para Disney quando eu fiz 15 anos, como as minhas amiguinhas foram. Eu não tive aquela festa linda, maravilhosa de 15 anos. Eu sempre andei de ônibus, eu não tinha carro, as minhas amiguinhas, elas tinham e por aí vai. Então, seria uma grande mentira da minha parte se eu falasse que tudo isso foi para mudar o mundo. O meu primeiro objetivo sempre foi um objetivo atrelado ao dinheiro e à fama. A fama, talvez, por alguma necessidade de validação, alguma necessidade de reconhecimento, não sei. E o dinheiro, porque eu gosto de dinheiro mesmo. Eu amo dinheiro. Eu amo as coisas boas da vida. Fazia sempre que nem gostei. o tio Patinhas mergulharia naquele... Meu amor, de durante ouro? certo tempo, eu tenho um Instagram comigo mesma, era a foto do tio Patinhas. Eu gosto Instagram também. não, um WhatsApp comigo mesma, era a foto
do Tio Patinhas. Eu sempre amei o Tio Patinhas, inclusive. Agora, completando, o mundo me surpreendeu, porque o Brasil me surpreendeu, os fatos me surpreenderam, porque as pessoas falam que eu transformo a vida delas. E esse nunca foi o meu objetivo. O meu objetivo sempre foi voltado para mim. Então, eu passei a transformar a vida das pessoas. As crianças são apaixonadas por mim, elas me param e falam, chiquíssima, Marauquê maravilhosa, e falam que estão estudando. Então, veja bem, hoje, agora, quando eu entro em contato com esse aprendizado que eu gero com essas crianças, com um caso da Cláudia Souza, uma aluna que eu tive que era empregada doméstica e que hoje é advogada, tendo passado no exame da ordem e tudo, aí eu me emociono. Entendem? Foi uma consequência da minha ambição. Sabe que esse aqui é um podcast que entrevista políticos, economia e negócios. Sim. Né? E eu acho que tu não tem noção ainda, mas eu vou te falar que eu acho que tu pode se transformar numa peça importante na política nacional. Dado que, não sei quantos por cento dos teus seguidores são mulheres, mas deve ser 90%, e as mulheres, elas têm muita influência na família, nas decisões familiares, né? Nos filhos, né? Essa coisa toda. E elas te escutam muito, né? Então, tu com 10 milhões de seguidores, com teu Instagram deve bater 20, 30 milhões de pessoas alcançadas, tu tem um poder, hoje, que talvez nenhuma mulher tenha, de influenciar famílias politicamente e ajudar a mudar o rumo do Brasil. Tu acha que a Cíntia Chagas não pode ser senadora? Seria uma baita senadora para o Belo Horizonte. Nunca, jamais, em tempo absolutamente nenhum da minha vida, eu entrarei na política. Cíntia Chagas, senadora? Jamais. Imagina sentada naquela mesa lá com o palhaço Tiririca, Exatamente. o Tandy do vôlei, o anão do orçamento, sei lá, aquela selva, e tu lá no meio. Sabe por que eu nunca estarei na política? Ainda que me façam convites para ser deputada sempre que as eleições chegam. Porque eu sou uma pessoa de alma livre. Eu sou livre. Eu não vou me submeter a absolutamente nada que um partido diga que eu deva fazer ou não fazer. Tu acha que o poder corrompe? Com certeza. Tu prefere dinheiro ou poder? Dinheiro. Muito bom. Vamos lá. Tu acha que... Por que as pessoas só emagrecem depois da separação? Eu vi que tu emagreceu. Por que elas não emagrecem antes da separação? Olha, eu acho que ser magro deveria ser uma condição humana, porque é muito melhor ser magro do que ser gordo. Aliás, já que eu tenho essa influência que você disse que eu tenho um conselho maravilhoso para as pessoas, que é o seguinte: para não ser gorda, não engorde. Eu tenho uma calça jeans que eu mantenho há mais de 10 anos comigo. Quando essa calça jeans começa a ficar justa, eu imediatamente fecho a minha boca. Não que eu coma muito, eu gosto de vinho, e vinho incha. Então, eu imediatamente fecho a minha boca. Para não ser gorda, não engorde. É muito simples. Você é meio, parece, adepta de símbolos, né? Desde o sapato para ir no Danilo Gentili, a foto do Tio Patinhas. Você acha que esses símbolos, eles são importantes para as pessoas conseguirem focar nos seus objetivos? Em que sentido esses símbolos podem te ajudar a atingir o sucesso? Adorei. Eu tenho sempre alguma imagem para a qual eu olho várias vezes no dia. Houve uma época em que eu queria ganhar X mil reais, uma quantia, e... Quanto era? Eu queria ganhar 120 mil. Por mês? E aí eu coloquei eu escrevi na geladeira RS 120 mil. Em um ano eu estava ganhando 120 mil. E hoje em dia, se você me perguntar qual é o símbolo que eu tenho, é um avião. Mas eu acho que eu não quero comprar um avião, porque não seria o caso do momento. Mas eu quero poder comprar vários aviões e manter vários aviões.
Então é um avião particular que toda hora eu olho para ele no meu celular, ele simboliza um grau de riqueza a que eu ainda vou chegar. Você prefere vinhos do Novo Mundo ou do Velho Mundo? Do Velho Mundo. Eu acho que é fácil isso aí. É só, alô, Amaro, aviação, por favor, estenda o contrato que você tem aí com algumas influenciadoras. Para a Cíntia Chagas, está aqui um recado para você que é do marketing da Amaro Aviação. Cíntia Chagas quer ter um jatinho à disposição e para vocês vai sair barato, hein? Viu? Eu já dou a deixa aqui, já podemos até fazer o gancho lá. Como mudar a educação do Brasil? Com a educação de base. Com a educação de base, indubitavelmente. A gente vê um investimento forte no ensino superior, quando, na verdade, esse investimento forte deveria ocorrer na educação de base. Mas isso é por razões políticas, né? Exatamente, exatamente. E também, eu imagino que seja também por uma manipulação desses professores, para que esses professores continuem fazendo coro ao que eles já fazem. Então, eu entendo que a educação de base é fundamental. E que haja mais pessoas como eu, professores que, de fato, inspirem as pessoas, que façam com que as pessoas mudem. Nós precisamos mudar os heróis dessas crianças. Não dá para a heroína dela ser uma cantora de funk que anda pelada e desce até o chão. Tu acha que os artistas brasileiros, eles apoiam a esquerda porque eles ganham recursos da Lei Roubanet? Bem, eu imagino que sim, mas eu sou muito leiga para falar desse assunto com propriedade. Eu não tenho propriedade nenhuma para falar disso, mas eu imagino que sim, porque a defesa que eles fazem da esquerda é visceral e quase cega. Eu não consigo acreditar que tudo aquilo seja por ideologia apenas. Ideologia eu quero uma para viver, né? A gente teve esse ano, o Brasil e a comunicação brasileira vive um luto esse ano por conta da morte do Silvio Santos. Com esse gancho eu queria te perguntar o que você achava do Silvio e o que você acha da atual geração de apresentadores que está na televisão brasileira. Eu me identifico muito com uma fala do Silvio Santos, que é a de que ele não queria ser apresentador. A de que ele não queria ser dono de televisão. Que ele queria ser animador de palco. E que para ser animador de palco, ele teve de comprar uma emissora. E eu me identifico com isso porque eu vejo que, tanto no caso dele como no meu caso, existe um amor quase que incompreensível pela plateia. Lembrando que plateia não tem mais acento. Pela plateia. Não há, absolutamente não há, na história da minha vida, não há momento mais feliz e gratificante para mim do que o momento em que eu estou diante de um público vasto, 5.000 pessoas, 4.000 pessoas. Eu tenho um prazer muito considerável em improvisar com a plateia. As minhas palestras são praticamente um stand-up comedy. Eu sei o que eu tenho de falar, é óbvio, mas o mais gostoso é eu perguntar o nome de alguém, a pessoa responder, eu fazer uma piada, a pessoa rir. E as minhas piadas são voltadas para a oratória e para a língua portuguesa, ou seja, é edificante. Então, quando você me pergunta do Silvio, baseada nisso, o que eu te digo é, eu consegui enxergar o grande amor dele. Então, quando eu, pelo menos, falo de amor, é a plateia. E isso aqui não é do fundo do meu coração mesmo, é a plateia. E o que mais que você perguntou? O que você acha da atual geração de apresentadores da televisão brasileira? Tem alguém que se destaca, alguém que você lembra? É terrível, porque eles estão retirando pessoas que se destacaram nas redes sociais, e geralmente esse destaque não é um destaque Tu acha que é por causa interessante. da bunda rebolante? É única e exclusivamente por causa do engajamento. Eles querem eles querem se aproveitar do engajamento que ocorre nas redes sociais. Aí eles colocam lá uma influenciadora, e essa influenciadora não nasceu para estar ali.
Ela não tem um preparo verdadeiro para estar ali. Eu gostava muito da Hebe Camargo. Como eu gostava da Hebe, eu gostava muito do Jô Soares. E se você me perguntar qual é o meu sonho de infância, eu falei isso no Raul Gil, quando eu fui lá tirar o chapéu, o meu sonho sempre foi ser a Hebe. Ou uma mistura também de Marília Gabriela, mas Marília Gabriela não tinha plateia, e eu gosto mesmo é da Não, plateia. mas a Maria Gabriela é feia. Não é o teu caso. Ele que Nada, falou. nada contra, mas... Deixa eu te perguntar da geração TikTok. A gente esteve na China agora, a gente fez uma reunião lá na sede do TikTok, em Shanghai. E lá eles me disseram que a média dos usuários no Brasil do TikTok são 70 minutos diários, 80 minutos diários para 120 milhões de usuários, 70% são mulheres, né? E essa nova geração de meninas, adolescentes, então tá aqui o teu público, tem várias filhas adolescentes. O que tu acha dessa geração que fica 3, 4 horas por dia na internet, no celular, no TikTok, que frita a cabeça dessa criançada? Como uma educadora, uma comunicadora, o que tu diria para essas mães? O que tu acha que elas têm que fazer com os filhos? O que pode ser feito para mudar um pouco? Porque tá derretendo a cabeça dessa turma toda, né? Sim. O que tu faria nessa situação se tu fosse mãe? É mais fácil, óbvio, opinar na vida dos outros, né? Muito mais fácil, né? Eu daria o exemplo. O problema é, certa vez, um pai de um aluno falou comigo: meu filho não sai da televisão. Isso antigamente. Meu filho não sai da televisão, não sei mais o que eu faço. E sabe-se lá porque eu perguntei a ele: quantos televisores há na casa do senhor? E ele me respondeu: 8. 8. Até no banheiro havia televisor. E aí eu falei: é isso. E quantos livros? Ah, sei lá, eu não leio. Então, um pai desse não vai gerar um bom fruto. A mãe que pretende ter um filho mais inteligente, mais lido, ela precisa ler, ela precisa propor leituras, ela precisa discutir sobre livros com ele, criar esse hábito. O problema é que muitas mães, muitos pais terceirizam a educação dos filhos. E eu até entendo, porque ela trabalha muito, o pai trabalha muito, ela está cansada, então é mais fácil deixar a criança ali com o celular, que a criança dará sossego. Mas esse é um péssimo caminho. De 1960 para cá, o QI médio da sociedade diminuiu muito. E diminuiu pela falta de vocábulos. Tá abaixo do macaco, né? O número de palavras que nós temos diminuiu consideravelmente. E por que isso abala o QI? Porque a partir do momento em que eu não detenho uma quantidade lexical para me expressar, uma quantidade razoável de palavras, eu não consigo elaborar pensamentos mais sofisticados. Isso vale não somente para as palavras, mas também para o conhecimento gramatical. Se eu não souber usar determinadas conjugações verbais, eu não vou conseguir expressar o que eu preciso expressar. Então, veja que interessante. Isso diminui o QI da população. Você fala línguas estrangeiras? Falo inglês, mas ando precisando melhorar. Estou perdendo meu Você inglês. falaria em público com o seu inglês? Como é que você... Não. Ele vai querer te entrevistar em inglês, não cai nesse truque aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não, Eu vi que tu é fã do Fernando Pelé, eu chamei ele aqui para ele entrar de vídeo com a gente, daqui a pouco ele responde. Fala um pouco dos teus cursos, que eu identifiquei aqui uma oportunidade de negócio bem grande com o teu business aí. Quais são os cursos que tu tem, que tu comercializa na internet e o que eles abrangem? Porque eu até falei pra Emily fazer o teu curso, né, Emily? Tu comprou? Ainda não. Comprei. Ajudar, né, a família. Fala sobre os teus cursos e o que eles abordam. Eu tenho um curso de língua portuguesa voltado para a pessoa que não tem tempo para estudar a língua portuguesa. Por quê? A gramática é gigantesca. Se o indivíduo começar a ler a gramática e entrar em determinados conteúdos, ele vai desistir. Então, para que a pessoa não desista de falar e de escrever bem, eu tenho um curso chamado Fale Direito Brasil, em que eu abordo os aspectos mais importantes para que a pessoa não passe vergonha.
Por exemplo, o uso do porquê, o uso do pronome demonstrativo, este, esse, aquele, o uso do pronome relativo, sobre o qual, do qual, com cuja, sobre cuja, regência verbal, regência nominal, pontuação, crase, que é o que as pessoas precisam e elas não sabem. Mas isso não é uma coisa que se aprende rápido. Comigo, sim. Ah, é? Comigo, sim, porque eu tenho um jeitinho. Eu sou professora de pré-vestibular. Eu ensino as coisas com música. Então, Eu sou objetiva para para melhorar ensinar melhorar o... a língua portuguesa. Certo. Ou seja, imagine, eu peguei a gramática Tem muita toda, gente que precisa desse curso, hein? mas a maioria, Inclusive, eu. 34% dos currículos É. são descartados antes mesmo da leitura final devido a erros de português. Então, esse é um curso muito interessante para que você não vire o meme, para que você não fale cidadãos, por exemplo, para que você não vire um meme. Esse é o primeiro. O segundo é o curso Comunique-se, um curso de oratória. Esse primeiro curso tem quantas horas? Eu nunca sei números, talvez 5, alguma coisa assim. Depois tem um curso maior, que é o curso Comunique-se de oratória. Lá eu vou desde a postura, passando pela gesticulação. Começo na postura, passo pela gesticulação, falo do olhar, falo sobre como falar em público, dou técnicas de argumentação baseada em Schopenhauer, falo sobre... Aí há uma fonoaudióloga que fala sobre dicção, sobre como usar a voz, uma consultora de moda que fala sobre a vestimenta mais adequada para o mercado de trabalho, tanto para o homem quanto para a mulher. Há uma aula sobre como dizer não. A pessoa sai do curso preparada, ela melhora, de fato, a comunicação verbal e a não verbal, as gafes que as pessoas cometem quando falam em público e por aí vai. Há um outro curso, esse não é ministrado por mim, em que o meu diretor de estratégia digital... Tu tem um diretor de estratégia digital. Sim. Isso é chique. Não é chique? Eu acho que hoje somos umas 25 pessoas para vender os meus cursos. Tenho quase certeza disso, porque essa parte é com ele. Não é comigo. É que nem o Burrão. Sabe aquele personagem da internet? Não. Ele ficou na 5ª série e tal, que ele tem um império de negócios. E quando sempre nos pergunta alguma coisa, ele fala, cara, eu não sei. Sou Isso aí eu. é com o financeiro, porque eu parei na 5ª série. Daí é sempre assim. Eu não sei os números. E eu só sei o quanto que está entrando. E, enfim, e o Fernando, nós temos um curso chamado Donos Digitais, em que ele vai do beabá do Instagram até o que há de mais sofisticado, para que a pessoa consiga vender ou o produto dela ou o serviço dela por meio do Instagram. E agora eu Esse curso custa quanto? Eu acho que menos de 1.000. Não sei. Eu não sei mesmo, não sei os números. Tá legal. E muito bom. Eu sei que eu acho que custa menos de 1.000. Não sei. E eu lancei agora um guia, que as pessoas costumam chamar de e-book, mas eu prefiro falar que é um guia. É mais chique, né? Um guia chamado Chiquíssima, em que eu ensino regras de conduta. Eu falo de tudo ali. Eu falo de comportamento em salão de beleza, comportamento em elevador, falo de filmes a que a pessoa deve assistir, de livros, falo de etiqueta de um modo geral, Um formador de oratória. Qual que é o comportamento adequado no elevador? Ficar mudo. Elevador, você entra, dá bom dia, e se você quiser ouvir a sua conversa ao áudio, você... Aliás, a pessoa que quer ser elegante hoje em dia, ela precisa comprar fones de ouvido. Não há elegância no mundo de hoje sem fones de ouvido. Então, aí tem também a importância de você esperar as pessoas saírem. As pessoas saem, você não fica na frente do elevador, você fica ao lado. As pessoas saem, você entra. Se você estiver em uma ligação, você já desliga antes mesmo de entrar no elevador. Se for ouvir qualquer coisa, é com o fone. E fique lá quieto na sua, mudo, e no máximo se restrinja a caso alguém fale, o tempo mudou, você diz e tal, e pronto. Basicamente, é isso. E por incrível que pareça, as pessoas precisam ouvir essas coisas. Eu que pego mais ou menos 6 voos ou 8 por semana para palestrar, eu posso afirmar com veemência, o brasileiro não sabe se comportar dentro de aviões.
Esse é o meu maior sofrimento. Não são as horas no avião. O Amaro comportamento- Aviação, por favor, Tá gente. vendo? Eu preciso de Fê um não sem. jatinho. Fê não sem. Fê não sem. Quantos patrocinadores tu tem? Não sei, eu tenho clientes. Não, patrocinadores. Eu patrocino o canal da Cíntia Chagas. Quantos? Nenhum. Amaro Aviação, está aí o gancho para vocês. E nós podemos falar que voo não tem mais assento, se aterrissar ou aterrissar, viagem com G, viagem com J, isso tudo dá conteúdo. Mas eu respondi o que você perguntou. Deixa eu te perguntar, hoje em dia, né, a gente nessa novo mundo, né, dos últimos anos, a explosão das redes sociais, todo post que alguém faz tem um objetivo. Concorda? Sim. Beleza. Qual é o objetivo de uma mulher que exibe o corpo num post? O objetivo é melhorar a própria autoestima, porque ela é uma pessoa insegura que precisa ser validada por meio da objetificação da própria imagem. Então, no íntimo dela, o que ela quer é que alguém diga com palminhas, com o olhinho com coração, com o emoji que for, ou linda, maravilhosa, com adjetivos do tipo. No íntimo dela, o que ela quer é a validação de que ela ainda é desejável. O que para mim é uma grande pena, porque todo mundo vai envelhecer. Então, quando a mulher cresce, quando ela se constitui mostrando o corpo dessa forma, vai ser complicado para ela na hora em que o corpo dela não estiver mais tão desejável. Qual que é o sotaque mais bonito do Brasil? É o meu, pô. O sotaque mais bonito do Brasil é o sotaque neutro. Não existe sotaque neutro, falei uma grande bobagem. É a própria ausência de sotaque. O ideal seria que todos nós falássemos como William Bonner, porque ali existe uma neutralidade. E por que esse seria o ideal? Porque assim você não suscita no outro objeções. A forma como William Bonner fala é uma forma... William Bonner, a Fátima, essas pessoas que foram treinadas para isso, não suscita aquele... Porque, por exemplo, é muito comum a pessoa do Sul não gosta do sotaque da pessoa do Nordeste. Em São Paulo, ai, credo, mineiro, que come o fim da palavra, e por aí vai. Então, quando você tenta neutralizar, você inibe uma crítica que a pessoa possa fazer internamente sobre você. Mas isso você tá falando sobre o mais correto. Qual que você acha o mais bonito? O meu gosto, É. o de São Paulo, do paulistano, eu acho. Aí é gosto. Para o meu gosto, o sotaque do paulistano é... Não aquele que fala assim, não. O paulistano... O paulistano. Tu te acha machista? Se eu me acho machista, eu entendo que eu, de certa forma, corroboro a minha criação. Então, na minha criação, corroboro significa confirmar. Na minha criação, eu aprendi que é o homem quem paga a conta. Mas eu também aprendi que a mulher feliz é a mulher independente. Eu fui treinada para ser independente. Eu sou um... Se eu Acho que a fosse um mulher psiquiatra, independente, ela afugenta os homens? ela é mais interessante, ela atrai mais, mas poucos conseguem manter, dependendo do nível de independência dela. Tinha um amigo meu que falava, pegar é fácil, quero ver tu manter. Não que pegar seja fácil, necessariamente, mas a mulher independente é muito mais atraente do que a mulher que não é... Você entendeu, né? A mulher independente é muito mais atraente, é uma mulher que gera curiosidade, é uma mulher... Enfim, você entendeu. Agora, com relação a mim, se eu fosse o meu psiquiatra, eu diria o seguinte sobre mim. Eu acho que tu tá criando uma geração de mulheres machistas no Brasil? Não, eu estou criando uma geração de mulheres autônomas, porém femininas. De mulheres que sabem que elas precisam trabalhar, que elas precisam
do dinheiro. Que a mulher com dinheiro é muito mais feliz do que a mulher sem dinheiro. Que a mulher que tem acesso à educação sempre será mais admirada do que a que não tem. Eu estou criando uma geração de mulheres que entendem a importância da educação. É isso que eu vejo em mim. Mas, por outro lado, eu estou criando também uma geração de mulheres que entendem que depilar as axilas é necessário. Ah, mas daí também é brincadeira, né? Estamos lidando aqui com... Eu achei que existe uma... Voltando para o tema educação aqui, que eu gosto de provocar perguntas polêmicas, mas voltando ao tema educação, tu acha que existe uma doutrinação marxista na educação brasileira? E é por isso que 70%, 80% dos jovens nas últimas eleições que fizeram o título votaram no Lula? Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Tanto a mídia quanto Tu acha que era por isso que tu era odiada pelos outros professores? Eu sou odiada pela minha classe desde quando eu entrei na faculdade. As pessoas não conversavam comigo já na faculdade. Eu não fui à minha formatura. Eu não fui à minha Não colação. foi na formatura? Não, pra quê? Com aquelas pessoas? Não. E o mais interessante, eu tinha curiosidade sobre elas. Veja, eu tinha curiosidade sobre elas. Eu não tinha preconceito. Eu queria entender por que elas andavam daquela forma, por que elas se vestiam daquela forma, por que elas ficavam ali na hora do intervalo fumando maconha e falando de Platão. Eu queria entender aquelas fumou pessoas. maconha, Cíntia? Não. Eu vi que tatuagens tu tem, né? Ferrari não tem adesivo, né? Pois é, foram erros que eu cometi aos 18 anos quando eu não sabia que Tu eu acha era que é uma brega Ferrari. essa tatuagem? Breguíssimo. Eu odeio. Eu odeio. Tenho pavor de tatuagem. Em 1 ano e meio eu não terei mais nenhuma. Então, onde eu estava antes da tatuagem? Esqueci. Da doutrinação marxista. Pois então, durante a época da faculdade, essas pessoas já não gostavam de mim. Mas eu nunca fiz nada para elas. Pelo contrário, o preconceito vinha delas. E, na condição de professora de cursinho, o que eu via era o seguinte, alunos... Eu dava aula só para aluno rico. Que eu aprendi uma coisa, ou você ganha dinheiro com o pobre, ou você ganha dinheiro com o rico. Não se ganha dinheiro com a classe média. Pelo menos na área da educação, de cursinhos. Eu via que os professores que abriam cursinhos voltados para a classe média sempre quebravam. E os que atendiam, colocavam 200, 300 alunos cobrando pouco, vingavam. Ou os que fizeram o que eu fiz. Eu cobrava um preço altíssimo para dar aula para 14 pessoas por turma. E esses alunos que vinham dos colégios mais caros de Belo Horizonte me diziam que dentro de sala, no cursinho, no outro cursinho que eles estudavam, porque o meu era específico de redação, no cursinho que havia todas as matérias, ou no colégio, os professores deliberadamente falavam do Lula, da Dilma, e já na época, quando o Bolsonaro surgiu, lá atrás, chamavam os alunos de bolsominion, e por aí vai. Eu sou de direita, vou morrer sendo de direita, mas eu entendo que precisamos de décadas para mudar essa situação. A direita precisaria estar no poder por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Me diz 3 dicas para a pessoa que quer melhorar a oratória dela. Em primeiro lugar, fazer o meu curso. Porque ela precisa de técnicas. Se não quiser fazer comigo, não faça, faça com outra pessoa. Mas conheça as técnicas. Invista nisso. Invista nisso. Aprimore-se. E vocês podem ler livros. Os livros do professor Polito são maravilhosos. Eu li quase todos. Quais são as dicas de livros aí, então? Mas eu não sei de cor os nomes. Minha memória, não sei. Mas os do Polito são maravilhosos. Só que existe um caminho em que você encurta quando você faz cursos. Então, primeira coisa, faça o meu curso. A segunda coisa, fale em público, treine. Não adianta deter as técnicas de oratória e não treinar. É preciso treinar, é preciso dar a cara a tapa. E a terceira coisa, que na verdade deveria ser a primeira,
saiba o motivo pelo qual você está investindo nisso. Porque eu investi em oratória porque eu queria ser o cursinho mais caro de Belo Horizonte. E eu me transformei no cursinho mais caro de Belo Horizonte. Eu investi em oratória porque eu sabia que eu precisaria aprender a vender o meu peixe. Eu precisaria ser boa em argumentação. Porque existe uma diferença interessante. A pessoa pode nascer eloquente, mas ela não necessariamente terá uma boa oratória. Oratória requer técnica. Quem é a pessoa mais inteligente que você já conheceu? Não é a que eu conheci, é a que um dia eu gostaria muito de conhecer, mas Não, tem que ser que tu conheceu. que eu conheci. É. Que tu conheceu. Que difícil essa pergunta. Ela é. Me veio à mente o Woody Allen, Nelson Rodrigues, mas eu não conheci. Eu acho o Temer bastante inteligente, eu gosto do Temer. Tive a oportunidade de entrevistá-lo e ainda mais na idade em que ele está. Você acha chique a mesóclise? Maravilhosa, maravilhosa. O Temer é muito inteligente. Tem uma oratória fora do comum, uma simpatia. Foi um dos meus melhores entrevistados, com certeza. E olha que eu entrevistei pessoas bastante persuasivas e interessantes. Você é uma pessoa religiosa? Eu falo com Deus todo dia, eu me considero católica, aquela católica que foi batizada na igreja católica e fez primeira comunhão e sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Mas eu sou muito amiga do Padre Fábio. Muito, muito, muito. Inclusive foi ele que fez o prefácio do livro que eu daria a vocês. E o Padre Fábio me fala uma coisa muito interessante que eu levo para a vida. Deixa eu achar a foto dele aqui. Este aqui é o irmão que a vida me deu. Eu devo muito a ele. Aliás, quase tudo. E ele me disse recentemente algo, me relembrou disso. Cíntia, o Deus, a fé, o ser religioso, a manifestação do catolicismo, do que Deus prega, digamos assim, do que Deus prega, vem em honrar pai e mãe, e eu honro, vem em fazer o bem às pessoas, e eu sou uma pessoa que transforma a vida de quem... Eu quero que todo mundo fique rico, magro, próspero, feliz. Se eu vejo um amigo que está ganhando mal, eu falo, mas espera aí, calma, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu sou aquela que se mete na vida dos amigos para que eles prosperem. São poucos amigos, né? Poucos. Aliás, quase todas as amizades que eu fiz depois que eu fiquei conhecida foram amizades que me traíram, inclusive. Então, o que ele fala, o Padre Fábio? Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe e usar a própria vida para ser a mola propulsora da edificação da vida alheia. Essa tríade é a tríade que compõe a pessoa que, de fato, está em dia com Deus. Então, eu me vejo como uma pessoa que está em dia com Deus muito mais do que determinadas beatas por aí. Sabe que, te assistindo aqui, parece um pouco outra pessoa diferente dos podcasts que eu assisti. Mas vamos... Eu mudei muito. Vamos dar um próximo passo. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre o teu sonho grande. Eu até tive uma ideia para tu ganhar 30 milhões por ano, que depois eu vou te falar em off. Mas qual o sonho grande da Cíntia Chagas? Ir pra televisão lá no SBT, ter um programa para Patrícia Bravanel ficar com ciúmes de ti, te expulsar, que nem ela fez com a Eliana. Qual o sonho grande da Cíntia Chagas? Não sei mais, porque o meu grande sonho era a TV. E aí o SBT me chamou para participar daquele programa matinal, Chega Mais. Foi o SBT que entrou em contato comigo, eu não fui bater lá, toque, toque, toque. E eles me ofereceram um quadro. Foi o Pelégio? Não, o Pelégio já havia saído. Eles me ofereceram um quadro e me disseram, a alta cúpula do SBT quer você no SBT. Eu fiquei muito envaidecida, porque era meu sonho de criança. E o combinado entre mim e o diretor do programa
foi o seguinte: eu daria a eles todas as minhas quartas-feiras, por volta de 11 horas. Eu precisaria estar disponível das 11 até mais ou menos 1h30 da tarde, às quartas-feiras. Eu bloqueei a minha agenda de palestras, são aproximadamente 14 palestras por semana, o que, inclusive, digamos assim, me deu um prejuízo, porque eu participei, qual que é o nome daquele que é um teste? Do piloto. Participei do Banheiro do piloto. Gugu. Participei do piloto desse programa, do Chega Mais, que está no ar, e participei do primeiro ao vivo. Primeiro ou segundo ou terceiro, sei lá. E o diretor disse que eu fui brilhante, ele usou o seguinte adjetivo para mim: perfeita. Você foi perfeita. Não foi Pelégio. Não. O diretor do programa. O Pelégio era diretor do SBT, se eu não me engano, de criação. Vice-presidente artístico. Isso. E aí o diretor desse programa falou que eu havia sido perfeita e eu fiquei feliz na minha participação. Eles não chegaram a criar o quadro, falaram que estava tudo muito corrido, mas que por enquanto era só para eu ir, que depois eles criariam um quadro específico para mim. E aí, logo depois, alguma estagiária me falou que eu não precisava mais voltar, sendo que eu havia dado a eles as minhas quartas-feiras. Então, eu tive um prejuízo com isso e nenhuma explicação. Tive que tapar aqui o que eu ia escrever, porque tu lê daí, né? E aí ela já vai saber. E nenhuma explicação. Logo... Eu acho que foi ciúmes das filhas do Silvio Santos contigo? Não, acho que foi ciúme de outra pessoa. Mas eu não posso falar aqui. Pô, fala aí pra gente fazer uma polêmica, Claro um corte. Não, imagina, eu vou ser processada. Não. Mas pra mim foi isso, porque se o diretor disse que eu fui perfeita, o que houve nesse meio tempo? Alguém não me quis lá. E aí, com isso, eu entendi que talvez o meu sonho seja um sonho muito 1990, que talvez não caiba mais. Financeiramente, nem me interessa. Eu ganho muito mais com as minhas palestras, com as propagandas que eu faço, com os meus cursos digitais. Mas é porque, conforme eu falei, eu gosto. Mas então, era a TV, depois dessa, não é mais. Eu acho que eu não tenho mais nada a ver com a TV. E então não tenho exatamente um grande sonho no momento. Boa pergunta, hein? Não tenho. Filhos? Jamais. Isso é a frase provocativa que ela disse que não quer ter filhos. Não, nunca quis. Nunca quis. E todo mundo Tu sabe. acha que não é uma tristeza ter uma Cintiazinha, a gente não poder multiplicar esse bichinho? Tu acha que não é uma tristeza? Já isso? tem várias Cintiazinhas. Meus filhos são os meus seguidores. Essas crianças todas que me seguem. E eu não tenho essa coisa narcisística de, eu preciso me ver em outra pessoa. Para quê? Eu olho no espelho. E com relação a alguém para cuidar de mim, filho não é garantia de absolutamente nada. Então... Zero, isso sim, concordo contigo. Dinheiro, você tem dinheiro, coloca alguém da sua confiança, algum amigo fiel para resolver a questão. Não, eu não queria para o Big Brother, sob hipótese absolutamente nenhuma. Eu preferiria a fome, E a casa a dos pobreza artistas. extrema. Casa dos artistas. Prefiro cair de bota. Muito né? menos, muito menos. Eu não nasci para aquilo. De férias com esse. Deixa eu Pena perguntar. que eu não posso falar o que eu pensei. Você acredita em signos? Demais. Eu sou libriana com ascendente em Satanares. Libriana, e quase todos os meus planetas são em Libra. E de acordo com a minha melhor amiga, que é minha astróloga, Clarissa Cavalcante, eu sigo, veja lá. E ela falou que o meu mapa astral é quase idêntico ao do John Lennon. O que faz com que eu pense, ou eu terei um Yoko Ono, ou algum seguidor vai me matar. Qual é o signo da ambição? O signo da ambição? Não tenho a mínima ideia. É Capricórnio, você não entende nada de signo mesmo. Eu só gosto. Só gosta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa ascensão profissional agora, que tem uma mulher rica, famosa, aparecem aí os amigos de ocasião, eventos. Conta um pouco dessas pessoas que apareceram, surgiram, te traíram e tu ficou tão desgostosa assim. Eu fiquei mesmo, porque as amizades que eu fiz aqui em São Paulo... é complicado eu falar as amizades, porque uma pessoa ou outra pode se considerar minha amiga e falar, eu não, mas é que eu não considero essa pessoa uma amiga.
Mas, de um modo geral, as amizades que eu fiz aqui foram amizades de pessoas que queriam engajamento. Isso, para mim, hoje é nítido. Engajamento. Porque o meu engajamento é muito alto. E aí você vai descobrindo coisas. É triste, mas faz parte. Eu tenho um psiquiatra maravilhoso que Faz terapia. Faço. Quantas vezes por semana? Depende da época. 5? Uma. É, Mas às vezes eu preciso dele um pouco mais. E ele fala uma coisa, Cíntia, você ganha exorbitantemente bem. O que você ganha não é só pelo trabalho que você desenvolve no Instagram. Você ganha para ser achincalhada. Você ganha para não ter tantas amizades novas. Você ganha para isso. E não, eu não sou uma pessoa sociável. Eu raramente vou a esses eventos. Eu tenho pavor de eventos. Eu preferiria que não me chamassem, inclusive, para eu não ter de falar não. O que não significa que eu não queira conhecer novas pessoas. Recentemente eu fui ao show do Bel. Eu sou completamente apaixonada pelo Bel. Pensei que tu gostasse de sertanejo. Gosto de sertanejo Qual é o também. teu artista predileto? No sertanejo? Eu gosto do Bruno e Marrone. Eu gosto da velha guarda. Eu gosto do Zezé de Camargo e do Luciano. Eu adoro o Leonardo. Lembra minha avó. Adoro. Ih, ele não vai gostar disso, né? O Leonardo lembra minha avó. É que minha avó gostava muito do Leonardo. Belo corte, hein, Emily? O Leonardo lembra minha avó. Exato. Ele não vai gostar. E um grande amigo me chamou para ir a Brasília para assistir ao show do Bel. Sim, eu peguei um avião e fui lá só para assistir e voltei. Não foi de Amar Aviação. Olha que absurdo. Não, de novo em avião comercial. E ali eu conheci pessoas. Então, quando é um momento em que não é aquela coisa... Como que eu vou? Já sei. Eu fui para lá para me divertir. As pessoas que ali estavam ali para quê? Para se divertirem. Então, quando é assim, eu gosto. Eu não gosto do que as pessoas chamam de fazer networking. Eu nunca fiz isso. Eu nunca, na história da minha vida, saí de casa para conhecer ninguém. Para ficar lá e vamos ver o que eu vou tirar desse evento aqui. Eu vou conhecer fulano vai me dar aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Não. As pessoas vieram até mim. Sempre. Eu sou uma pessoa que não sai de casa para isso. As pessoas que vêm até mim, porque de fato eu sou muito interessante. Tu te acha? Maravilhosamente. Quando é que foi a virada da chave do teu perfil? Quando é que você realmente percebeu que, nossa, agora meu engajamento explodiu? E quais são os sinais, assim, de que Deixa eu só você tava fazer. no caminho Deixa certo? eu só responder. Tu acha que a pessoa precisa confiar no taco dela para dar certo na vida ou não? Precisa. Se ela tem alguma desconfiança, tu acha que ela não sai do lugar? Porque as Porque pessoas. às vezes A pessoa tem a síndrome do impostor, sabe a síndrome do Sim, impostor? ela acomete Tu já- muitas tu já- pessoas. Já foi a. Já. Já? Porque tudo para mim é muito fácil. No sentido de... Como que eu vou explicar isso? A minha performance, ela é fácil. Eu não treino. Eu aprendi técnicas de oratória, sim, mas o que eu faço aqui no Instagram não é uma coisa difícil, não é artificial, é fácil. Então, é óbvio que em algum momento eu pensei, bem, eu tenho assim, eu devo ser uma impostora, porque você entende? É fácil. Para mim é fácil. Para mim, o que é difícil? A matemática, a física, a química, os números. Isso é difícil. Agora, essa parte que eu faço é fácil. Então, você fica assim, esse livro que eu darei a vocês, eu escrevi em 21 dias. Ele não sai, ele é sempre. Pode olhar agora. Talvez, né, eu dê azar, mas 365 dias no ano. Em 360, ele é o primeiro da Amazon na categoria ensino de idiomas. Ou na categoria linguagem, alguma coisa assim. Ele é o primeiro. Eu escrevi em 21 dias. E mais da metade alcoolizada. Escrevi em casa. Foi muito interessante. Tu bebe sozinha? Muito. Adoro. Eu me inspirei naqueles escritores da época do romantismo que morriam de tuberculose, sabe? Na época eu fumava, não fumo mais, graças a Deus. Então eu digitava, fumava e tomava o meu vinho, que ele é autobiográfico, tudo que tá aqui é verdade. E aí eu chorava, e ligava para minha mãe: mãe, eu te odeio, mãe, eu te amo. E ligava para as pessoas e tal, toda emotiva escrevendo o livro.
Ô, Cintia, Como deixa eu- foi parar de fumar? Foi difícil? Você usou medicamentos? Não, foi muito interessante. Eu havia sofrido um problema, eu fui roubada, digamos assim, eu fui roubada, me vi numa situação muito complicada financeiramente. E um belo dia eu estava ali magra, não conseguia comer nada, tomando uísque, sozinha, em um apartamento horroroso, Tomou uísque sem gelo? de vez em quando. Em um apartamento horroroso, magra, fumando. Fumando igual mulher desquitada. Em Belo Horizonte nós temos essa expressão. Fulana fuma igual mulher desquitada. Acende um na guimba do outro. Fumando. Eu não sei o que houve. Foi mágico. De repente, sabe quando você vê a cena de fora? Eu me enxerguei. Eu enxerguei ali a imagem de uma mulher que havia fracassado, que havia sido enganada, roubada, fumando. Eu falei, mas qual vai ser meu fim? Vai ser esse? E eu não sei o que houve do ponto de vista cerebral, psíquico, psicológico. Eu olhei para o cigarro, falei, não quero isso mais. E joguei fora e nunca mais consegui fumar. Porque eu tentei, tá? Eu tentei. Quando você tá com uma amiga, que você vai bebendo, tomando vinho e a conversa fica boa. Não foi pro vape? Ai, detesto aquilo. Pendrive, né? Detesto aquilo. E a fumaça, e ela vai fumando. Eu tentei. E eu não consegui. O meu cérebro criou uma espécie de trauma, que eu não sei o que é, em que eu passei a associar o cigarro ao fracasso. Graças a Deus. E aí depois eu me Tu recuperei. acha que quem fuma é fracassado? Não, claro que não. Naquele momento eu estava vivendo uma cena de fracasso por ter sido roubada. Você ia ajudar muita gente se tu dissesse que sim. Esse corte ia pegar. Eu vou perguntar de novo. É frágil. Tu acha que fumar é pra fracassados? Fumar é coisa de gente fragilizada. De gente que precisa do cigarro como bengala para viver. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre a tua relação com os outros. Eu vejo assim que tu não. Usualmente, a pessoa, para ela escalar na internet, né? O que o pessoal faz? Muita collab, né? Um indica o outro, um puxa o outro. E no teu perfil não tem. Eu nunca vi nenhuma vez tu citar absolutamente ninguém. Por quê? Tu não é trampolim de... Como chama trampolim de... Tem uma expressão lá. Por que tu nunca citou ninguém? Nunca vi nenhum artista. Zero. E eu te acompanho, eu assisto lá. Eu me fiz sozinha. Eu me fiz completamente sozinha. Depois de ter sido demitida 10 vezes e de criar o meu cursinho, eu fiz um cursinho de redação e de língua portuguesa em que apenas eu ministrava. Éramos o contador, a faxineira e eu. Eu abria o cursinho, eu fechava o cursinho. Só eu dava aula. Eu aprendi a ser sozinha. E eu tenho muito brilho. Então eu não preciso de fazer parceria com as pessoas que precisam de mim. É arrogante? É. Mas é verdade. Não precisei. Eu nunca pertenci, a nenhum grupo. Veja que interessante. Eu não sou do grupo dos que fazem grandes lançamentos e eles se unem, um participa do evento do outro. Não sou. Até porque eu não vou a evento absolutamente nenhum de graça. Eu não sou do grupo da direita, ainda que eu seja de direita. Você não vai me ver ali fazendo trabalho com aquelas pessoas. Não vai. O contato que eu tive maior com a direita foi na época em que eu entrevistava as pessoas. Eu entrevistei muitas pessoas de direita. Eu não sou do grupo das blogueiras de moda, das influenciadoras. Eu não pertenço a grupo nenhum. Eu sou Cíntia Chagas, para o bem e para o mal. Se eu tiver sucesso, é um sucesso em que o meu nome estará lá. Se eu tiver fracasso, vai ser um fracasso meu. O sucesso é meu, o fracasso é meu, é tudo meu. E quem me ajuda é o Fernando, que é o meu diretor de mídias digitais. Tu conheceu onde, Fernando? Em Balneário Camboriú. Uma balada. Não. Não. Tínhamos uma pessoa em comum.
A gente Quem, tá me, chegando. quem me ajuda é o Fernando. Quem me ajuda são os meus amigos. Quem me ajuda é a minha família. Eu não sei trabalhar com essas... sabe o que é, no fim das contas? Eu não sou interesseira. Eu não sei fazer isso que as pessoas chamam de networking. Eu não tenho interesse. Tu acha que networking são pessoas interesseiras? Eu acho um bando de gente interesseira que quer ver o que elas podem tirar do outro. Com certeza. Eu odeio quando alguém fala assim comigo. Eu vou te ligar ao fulano. Não é ligar, não. Te conectar. A pessoa fala conectar, eu já não quero olhar pra cara dela. Eu vou te conectar com fulano, que vocês têm tudo a ver. E aí é um querendo tirar proveito do outro. Eu não nasci pra isso. Tu é anti-networking. Totalmente. E sou anti a palavra networking também, que nós podemos substituir por relacionamento. Deixa eu perguntar uma coisa. Muita gente acha, supõe, inclusive antes de tu chegar, perguntaram aqui, tu acha que é um personagem que ela faz na internet? Cíntia Chagas é um personagem? Essas tiradas sarcásticas, será que ela é assim na vida pessoal? Será que ela não é? Porque desde quando a tua explosão foi com os haters, né? Porque hater A minha explosão, que inclusive você perguntou, eu não respondi. Posso te interromper e já continuar? Pode, eu já te interrompi várias vezes, então. Então tá. A minha explosão ocorreu há um ano, conforme você falou muito bem, quando eu resolvi ser eu mesma. Porque eu passei por várias agências, por alguns empresários, e sempre o pedido que me fizeram foi o de que eu fosse fofa. Eu não posso falar que falar top é cafona. Eu precisaria falar que é inadequado, porque é um estrangeirismo de pouca envergadura semântica, blá, 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 blá. E houve um momento da minha vida em que eu estava com tanta raiva, mas com tanta raiva, mas com tanta raiva de uma pessoa, uma dona de uma agência que havia me prometido mundos e fundos se eu me comportasse como manda a cartilha do bom mocismo, que eu fiz um primeiro story de caixinha respondendo desse jeito. Eu respondo. Que é um jeito que quando eu estou entre os meus, sai, principalmente se eu beber. Então, assim, eu tenho isso, de falar assim. A gente nem ofereceu vinhos maravilhosos aqui, a gente não ofereceu nenhuma nada. Eu tenho isso de falar assim, de ser debochada, eu sou crítica, isso é meu. Mas é uma faceta que eu sempre quis mostrar. Lá quando eu criei a Duda, lá atrás, que era politicamente incorreta, eu sempre quis mostrar, mas me impediam de mostrar. Então, o divisor de águas foi um momento em que, até para fazer raiva nessa dona dessa agência, eu fiz a resposta desse meu jeito. E aí, da noite pro dia, eu ganhei 30 mil seguidores, depois 25 mil, depois 20, depois 30. Eu perguntei, gente, da caravana de onde? De onde vocês vêm? Do vídeo tal, do vídeo tal, do vídeo tal, do vídeo tal. Eu falei, tá, então vou continuar. Que era o que eu queria ter feito antes. Porque tem também um pouco de humor nisso. Que é o mais autêntico. Mais autêntico, mais divertido. E eu sempre fui essa pessoa que divide opiniões, desde a época do colégio. Ou me amava ou me odiava. E aí a pergunta, você é um personagem? Quando eu penso na palavra personagem, eu penso numa criação. Numa criação de trejeitos. Como que o ator cria? Como a Débora Seco criou a Bruna Surfistinha? Havia ali, e ela mesma fala que ela estudou muito e foi criando jeito. Eu não criei nada. Então, quando se pensa em personagem, se pensa em criação. Não houve a criação de absolutamente nada. O que vocês veem ali é uma vertente, uma faceta hiperbolizada da minha personalidade. E é óbvio, quando eu falo de hipérbole, de exagero, é óbvio que qualquer pessoa minimamente inteligente vai entender que quando eu digo que quem fala vibe é maconheiro, eu não estou... Eu não... É preciso ser muito idiota para achar que todo mundo que fala vibe é maconheiro. Mas é óbvio que a pessoa que fala vibe... É maconheiro. Que a pessoa que fuma maconha, geralmente vai falar... Tá entendendo? Você é a favor da liberação da maconha? Não, claro que não. Você é a favor do aborto? Do jeito como está.
Sou a favor, sim. A mulher não tem que ter um filho de um estupro, a mulher não tem de ter um filho oriundo de uma agressão, ou um filho com problemas você entendeu? Do jeito que está, eu acho que está ótimo. Não tem de mexer nisso. Há pessoas que dizem que, mas a criança não tem culpa do estupro. É porque não é mulher. Porque não é tu que foi estuprado. Exato. Tu acha que vale tudo por dinheiro? Não, tudo é um pronome indefinido, é muita coisa. Não. Até onde tu acha que é o limite da pessoa? Por que tu acha que o poder é tão sedutor? Eu entendo o seguinte, os nossos arrependimentos vêm da quebra dos nossos valores. Quando nós nos arrependemos de algo, é porque, de certa forma, nós quebramos algo que é um valor para a gente. E quando a pessoa está diante de situações de poder, ela vai se acostumando com aquele poder e ela vai querendo sempre mais, sempre mais, sempre mais. E ela, assim como Machado de Assis fala muito, as pessoas deveriam ler Machado de Assis porque elas passariam a compreender o ser humano melhor. Elas vão se enxergando com uma proporção muito maior do que a proporção real delas. Elas começam a acreditar que elas podem tudo. E é igual dinheiro. Com dinheiro, eu não vejo tanto problema, desde que ele seja adquirido de modo legal, justo, honesto, correto, e desde que ele também sirva para edificar a vida de quem está à sua volta, que é o que eu faço. Tu faz o quê? Eu pago diversos planos de saúde de várias pessoas. Eu tento fazer a minha parte em relação a quem está próximo de mim. O que eu posso. Bentinho traiu o Capitu? Olha, Bentinho era um porre. Você quer saber a verdade? Ele era um chato de galocha que com certeza mereceu, mas ninguém sabe, né? Existe dissertação de mestrado sobre isso. Já com poder, não. O poder é muito pior do que o dinheiro. Porque o poder dá ao ser humano uma sensação de endeusamento. Ele se vê como um deus. Depois que tu ficou famosa, tu criou uma barreira, porque tu devia ser muito, né, assediada e tudo. Agora, famosa, ninguém chega nem perto. Ainda mais com esse coque. Você tá falando de homem? Agora tá certo. Aí que você se engana, né? Poucos têm coragem. Cíntia Chagas, um fenômeno de comunicação no Brasil, no Café com Ferri. Por favor, sigam o canal. Melhor entrevista que ela deu na vida. E olha que eu assisti várias. Eu adorei. A gente... Para vocês. Sou Péssimo em Português, é o livro que ela trouxe pra mim, não sei porquê. O Coleta Talvez é bem seja- melhor em português do que Talvez eu. seja porque tu põe espaço antes da pontuação no Ele WhatsApp. se irrita com isso. Não sei porquê. Eu também não sei porque que eu coloco. A gente tem presentes dos patrocinadores aqui. A Amaro Aviação tá aqui. Agora que eu fiquei sabendo que ela não tem nenhum patrocinador. Tá vendo? Que tristeza. A gente tem um presente da Sérgio K, nosso querido patrocinador aqui. São perfumes, porque não tem roupa masculina. Feminino. Não tem feminina. Obrigada. E um kit para churrasco que também alguém... por favor, se você é um candidato a assar um churrasco para Cíntia Chagas, mande uma DM para ela, porque a gente vai pegar o presente e as cartas. Pega ali o presente da Obrigada. Minerva Foods. Você que quer assar um churrasco para Cíntia Chagas, mande na DM. Você que quer assar um churrasco para Cíntia Chagas, mande na DM. Quero assar um churrasco para Cíntia Chagas. Cíntia Chagas ficará vegetariana por um bom tempo. E vai ter vai ter tudo pra fazer um churrasco na casa da Cíntia Chagas. Porque a Minerva Foods, Tem faca, tábua, tudo. garfo, Inclusive carne pra fazer o de churrasco. primeira. Olha! Que aqui é presente, não é brinde. Aqui é presente, não é brinde. Esse aqui é o podcast dos formadores de opinião. Ou seja, se você é uma pessoa relevante, se você é irrelevante, não assista aqui. Mas se você é relevante, por favor, compartilhe esse vídeo. Nos siga nas redes sociais. Cíntia Chagas, recados finais, muitíssimo obrigado. Presença Eu quem ilustríssima, agradece. famosíssima aqui no Café com Ferri. Em breve, o maior podcast do Brasil. Amém. Parabéns. Muito obrigada. Obrigado, Obrigado, Cíntia. gente. Obrigado pra toda a equipe aqui do podcast. Emily, João, Fábio. Um beijo pra todos e até a próxima. Valeu! Um beijo.